Uma quarta-feira e a gente está novamente aqui no Pode Axé, eu e meu amigo Tiago Pingafogo, o Babá Tiago. No último programa eu não pude estar presente, tenho certeza que todos sentiram minha falta. Mas eu assisti lá, mãe Jupira, Maria Mulambo no Pode Axé, foi maravilhoso. E hoje a gente vai receber o pai Walter. Boa noite a todos os ouvintes, todo mundo que está ao vivo pela rádio 98.7 Ativa. Para quem não me conhece a primeira vez, Tiago de Pingafogo, o Lemor acabou de anunciar. Para quem está ao vivo pelo canal do YouTube da Rádio Ativa, né, sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos um convidado especial, um convidado maravilhoso, cheio de histórias, cheio de informação. Acredito que o programa hoje vai ser, no mínimo, interessante, não é isso, Lemon? Bem dinâmico. Pai Walter, obrigado por aceitar o nosso convite. A gente já está nessa negociação aí faz um tempo. Mas não que o Pai Walter seja uma pessoa difícil, eu que sou enrolado mesmo. Eu tinha quase perdido a esperança do Pai Walter vir, mas ele está aqui com a gente. Seja bem-vindo, que a gente tem aí um bate-papo maravilhoso. Pai Walter, se apresenta aí para os nossos ouvintes, nossos seguidores, e fala um pouquinho do teu início, como foi encontrar boa noite a todos. Meu nome é Walter Ramos, eu labuto na Sagrada Lei de Umbanda há aproximadamente 20 anos. Olá, pessoal. E a minha vida, na verdade, a vida espiritual, ela inicia com a minha família, na verdade, né? Minha avó materna, ela tinha incorporações involuntárias em casa. Sim. Isso estamos falando de Una, na Bahia, lá no sul baiano. E meu avô não entendia aquilo tudo, não gostava, né? Até um dia que ela ficou muito doente e a solução foi buscar um terreiro, né? Um terreiro de se eu não me engano, foi de Candomblé, aonde ela foi cuidada, né? E aí ele virou um grande devoto da espiritualidade como um todo. Sim, porque não tinha só orixá. Eu digo Candomblé com todo respeito, mas tinha entidades que vinham, caboclos, exus, na época, né? Então, tudo isso está no DNA da nossa família. Minha mãe sempre foi uma médium fantástica, mas voltada para o lado do cristianismo. Sim. Né? Católica, apostólica, romana. Sim. Mas sonhava com tudo, sabia tudo, sentia as coisas. Quando a gente estava na rua fazendo alguma besteira, ela na hora ligava pra gente: o que você está fazendo? Sai daí. E não era aquela na impressão de mãe, sexto sentido. Sim. Era realmente, ela sabia o que estava acontecendo, né? Não dava para fazer as coisas escondidas dela. E meu pai é um aficionado pelo Candomblé. Ele é iniciado na Bahia, meu pai carnal, né? E é um amante da Umbanda. Ele é um defensor da Umbanda como poucos. Gosta. É o tipo do cara que chega nas macumbas às 6 da tarde e sai às 6 da manhã. Ele vai até o final para poder honrar todo o trabalho. Sim. E o meu primeiro contato com a Umbanda foi através de uma tia minha, tia de consideração, tia Irani, onde ela tem o sítio dos orixás lá em... perto de Rio das Ostras, ali é Casimiro de Abreu, bem no meio do mato, um lugar maravilhoso, né? E ali foi meu primeiro contato, de fato, com corrente. Sim. Né? Mas a gente já vinha de conversas com Dona Maria Mulambo, né? Na casa dela, na Ilha do Governador. Né? Então aquilo tudo me encantava, me enfeitiçava, eu achava muito bonito. Passa o tempo, a gente se distancia, as coisas acontecem, né? E aí eu labutei um tempo na Igreja Católica. Sim. Né? Eu gostava de fato. Cara, é até curioso falar isso, mas você conhece o terço? Sim. O terço é um processo para você fazer ele, né? Eu fazia 3 rosários por dia. Mas porque eu gostava, me preenchia. Tá? A falta que eu tinha do contato espiritual, aquilo me preenchia. Então era chamado de beato lá. Isso aí na época que eu morei na Bahia, né? Em Itabuna. E frequentava a igreja Santa Rita. Né? Enfim, depois eu voltei para o Rio para fazer a faculdade.
E aí me deparei com a mãe Otacília, não sei se vocês conhecem. Espírita Umbandista Caminheiro de Oxalá. Felipe Camarão, número 33. Ela já desencarnou. Mas ali, quando eu entrei, me chamaram para ir para uma festa de Xangô. Eu não sabia que eu era filho de Xangô. Me chamaram para ir numa festa de Xangô e eu aceitei. E quando eu chego lá, eu olho para a mãe Otacília e falo assim, ela me lembra minha avó. Coisa interessante. E eu me senti em casa. Depois desse primeiro contato, eu fui lá mais X vezes, 7 vezes, 8, se eu não me engano, e fiz o jogo com ela para poder então entrar para casa. Ali foi o início da minha trajetória. Foi onde eu comecei a realmente perceber a Umbanda, né, como ela era, como as coisas aconteciam, bem pé no chão. Ter esse comprometimento, né? Ali você começou a se comprometer com a espiritualidade. Sim. Qual era a sua idade ali, mais ou menos? Eu já era velho, eu tinha 20... Na juventude ainda. Tá jovem. Eu comecei com 21, 22 também. Mais ou menos essa idade. Então acho também que é a faixa etária ali, quando já se tem uma consciência de alguma coisa, né? Já se formou a personalidade. Eu acho que a nossa geração, ela era mais agitada, né? Então a gente não tinha muito tempo para pensar em espiritualidade. Eu acho que quando a gente ganha ali, começa a ganhar uma certa consciência, aí a espiritualidade vai lá, vem cá, você tem que... Eu penso que é o preparo, né? Eles aguardam a gente. Sim. Existem aqueles que começam mais cedo, porque precisam, e aqueles que começam no tempo adequado. Sim. Né? Que todo tempo é adequado, é o correto. Né? Mas hoje também a gente vive uma outra dinâmica social, né? Porque o contato com as religiões de matriz africana, de forma geral, ou vinha desse convívio familiar, ou muito constantemente de um caso de necessidade, né? Como sua avó passou mal, procurou. Hoje em dia, você acha que existe um modismo que as pessoas muitas vezes vão ali para a espiritualidade por um impulso da moda, das redes sociais? Eu acho que... Porque esse chamado não é para todos mesmo. Não. Vovó Joana, da Bahia, incorporada em Pedro Miranda, em memória, ela dizia assim, Umbanda é para quem tem. Quem tem. Quem não tem, não tem. Poucos têm, mas não querem. Muitos querem, mas não têm. E isso ela falava de maneira categórica. Tá? E aí é para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Sim, claro. Não é gostoso de você ouvir quando você de repente tem uma paixão pela religião, mas o seu caminho não é aquele. Né? De trabalhar incorporado, até porque dentro de um terreiro de Umbanda ou de outras vertentes, não é só a incorporação. Não. E nem é o mais importante. Eu sempre aprendi que um passe de um caboclo, um passe magnético, muitas vezes é muito mais importante do que um lero, como diz Mãe Isabel. Porque o lero ele vai talvez falar do seu passado, falar de algo que você está passando aqui agora, mas não vai resolver o seu problema. Sim, exatamente. Um lero, veja, não estou falando de uma consulta, mas um bate-papo. Um passe, ele pode te preparar para o que está por vir. Ele pode te harmonizar, que talvez seja o que você precisa, né? Mas o advento da internet, eu sou um cara de TI e eu trabalho, né, 24 horas por dia com internet. Mas eu acho que ela foi uma faca de dois gumes. Ela tanto ajudou quanto prejudicou. Por quê? Muitas mentes torpes usam os meios de internet, até os podcasts, para disseminar conversas de papagaio de pirata. Sim. Ou seja, hoje é o que mais tem, né? Eu ouvi, eu vou replicar porque eu achei interessante. Aquilo bateu com o meu eu de hoje. Sim. Né? E eu acho que acontece também, Pai Walter, que muitas pessoas também vão de encontro àquilo que elas querem ouvir. Né? Vão atrás de uma filosofia do que elas querem mesmo. Né? Eu acho que esse caminho também a internet trouxe pra gente. Sim, verdade. E aquilo, agora, quem semeia vento, colhe tempestade, seja hoje, seja amanhã. Ponto. De fato. Seu Tranca-Rua dizia assim, só a verdade se mantém de pé. A mentira, por si só, se destrói, seja hoje ou seja amanhã. Os cães ladram, mas a caravana passa. E a Umbanda tá aí, passando ano após ano, dia após dia. Podem falar, podem bater, podem fazer o que quiser. Vai ter sempre aquele terreirinho ali, com uma velhinha acesa, um galinho de arruda, né, louvando o caboclo das 7 cruzilhadas ou qualquer outra vertente que seja, mas ali, através da caridade. Ponto. É isso. Umbanda é a manifestação do espírito para a caridade.
Se você não quer caridade, não vá para Umbanda. Vá para outra religião, funda uma e pronto. Tem a galera já fundando algumas aí, né? Já tem ótimo. Galera, é o que eu bato muito nas redes sociais, né? Muito é dito, muito se fala muito de quimbanda nas redes sociais. Então, a quimbanda é o culto da atualidade, né? É o emergente atual, né? E só que se a gente for buscar dentro da história, é uma religião, uma formatação de religião nova. Então, assim, mas as práticas de quimbanda são milenares. Sim, a prática do candomblé, entre aspas, seria milenar, sim, né? A da Umbanda. Só que quando a gente vai ver dentro da história, quando se formata de fato, 1920. Sim. Ou seja, a Umbanda ainda é mais velha. Sim. Do que a quimbanda seria emergente. E aí, já que a gente entrou nessa pauta, a gente pode falar um pouco sobre historicidade, né? Trazer aqui a sua visão sobre a chegada da Umbanda até aqui, né? Quando o senhor entrou para dentro da Umbanda, o que o senhor consegue entender da modificação que aconteceu desde o período que o senhor entrou até agora? Quando eu despertei para a Umbanda, né, a minha madrinha, Dona Neta, que ela era uma mãe de santo de Umbanda, que trabalhava literalmente na caridade, ela disse para mim assim: meu filho, saiba o que você está fazendo, porque entrou para a Umbanda, não tem como sair dela. E eu entendi. Mal comparando, é assim: ninguém passa por Jesus e continua o mesmo. Isso a gente fala na igreja. Sim. Se você conhece uma verdade, você não consegue desconhecer ela. Então, a partir do momento que eu adentrei de fato, que eu fui batizado, né, que eu fiz tudo que tinha que fazer, eu criei uma consciência. Eu despertei para algo, né? Naquela época, e a gente não está falando de muitos anos atrás, estamos falando de 20 e poucos anos atrás. Sim. É quase nada. Sim. Nos dias de hoje isso passa assim. Sim. A responsabilidade era muito grande ainda, né? A gente ia pro terreiro com muita alegria, talvez muito menos do que aqueles chacurucais que tinham 50 anos, que vinham de Santa Cruz. Eu falei isso na festa da cabana do Mestre Mulu, que vinham lá de Sepetiba de trem, para chegar na hora certa e sair um pouco antes para poder não perder o trem. E quando perdia, dormia na tenda, na assistência. Isso sempre me fascinou, sabe? Esse amor, eu não vou dizer incondicional, mas gratidão. Gratidão, sim. Gratidão por aquilo que lhe é ofertado. Um momento de equilíbrio, um momento de paz. Mas a Umbanda é para o outro. Sim, mas quem disse que a gente não recebe nada? Só tá ali, você no momento onde você não está pensando em diversos problemas, com um monte de coisa na sua cabeça, você está dando passagem para um guia. Olha o descanso que você está tendo. Sim, mas claro. O corpo cansa. O corpo cansa, mas a mente descansa. O espírito, para quem gosta, para quem de fato tem isso no coração, fica em festa depois. Quantas e quantas vezes eu saía dos terreiros, isso no início. Eu sempre fui o primeiro a chegar e o último a sair. Sempre. Em qualquer terreiro que eu fizesse parte. Eu fazia questão de ser o primeiro a chegar, nem sempre podia, sim, mas o último a sair. Né? E sempre deixando muito claro a minha disponibilidade para aprender, para ajudar, para varrer, para pintar, tudo. Isso aí, todas as casas que eu passei podem afirmar que eu sempre tentei dar o meu melhor, porque eu sinto e sempre senti esse amor muito grande pela espiritualidade. Sim. Então a diferença de ontem para hoje, ela é perceptível. Hoje você entra para um terreiro de Umbanda assim, não vou dizer todos, tá? Mas entra muito rápido, sem saber o tipo de compromisso que você está assumindo, por mais que os guias falem, né? A mente está torpe, está pensando no TikTok, no Instagram, né? Na saidinha, né? E aí você se pega daqui a um ano fazendo a mesma coisa o tempo todo, para quem não tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Eu vou pro terreiro, eu faço minha reza, eu ajudo a limpar, eu trabalho pra caramba, eu incorporo e eu vou embora. Se você olhar dessa forma, é mecânico. Sim, sim. Para quem não está dentro. Por isso que a vovó Joana falava, Umbanda é para quem tem. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Então eu vejo os jovens de hoje, não todos, mas uma boa parte deles, não entendendo ainda o que é você se comprometer com o plano espiritual, né? E aí a gente vem
na teoria da prosperidade, voltada para as religiões de influência africana. Tá? Eu prefiro falar dessa forma. Aqui em Banda, alguns pregam que é rapidinho. Vou ali, faço isso, falo com o demônio tal, que vai se juntar com o meu Exu tal e vai me trazer dinheiro. Caramba, sim. Desde quando a espiritualidade ela é moeda de troca? Ela é trampolim para você ter mais ou menos. Eu não consigo entender isso. Na minha cabeça é muito difícil. Aí eu me peguei vendo um vídeo esses dias dizendo de uma pessoa falando assim: eu nunca vi pai de santo de Umbanda morrer bem na vida, bem de vida. Primeiro que a gente não tá ali para estar bem de vida, né? Mas todos os que eu conheço, eu não conheço um que esteja desempregado, que passe fome, não conheço. Sim. Pedro Miranda, a minha maior referência da Umbanda, eu falei pra Julieta que eu ia falar isso aqui hoje, e faço questão de dizer. Foi um dirigente que começou com 30 e poucos anos na Umbanda, né? Descobriu, tomando um tiro de calibre 45 no estômago, e ali começou o contato dele, na Tenda Espírita São Jorge. Ele dirigia a Tenda Espírita São Jorge, que foi a 6ª tenda de Umbanda fundada pelo Caboclo das 7 Cruzilhadas. Isso, queremos falar sobre isso aí também. Ele fundou a Cabana do Mestre Mulu, quando ele foi expulso da tenda, porque ele foi expulso da tenda, e voltou. Pediram para voltar. Ele foi expulso quanto médium, porque seu Trancava das Almas tinha um jeito peculiar de trabalhar, e muita gente procurava ele, né? Enfim, ele saiu e voltou, a pedido do presidente Mário, né? Voltou para comandar a tenda 40 anos. Fundou a Cabana do Mestre Mulu, foi presidente da União durante, acho que 40 ou mais, que é a casa máter da Umbanda, que é a União Espiritista de Umbanda do Brasil. E ali, eu toquei lá eu fiz uns toques. Tem aqui acho que em Piedade. Conselheiro Agostinho. Isso aí, eu fiz uns toques lá 57, e essa nova formação do terreiro que eu tenho hoje, ela começou lá. Que bacana. Ela começou ali. O meu terreiro começou lá. Começou lá também? Começou lá. Ali é um grande berçário. Era. Por quê? O que mudou? Completamente. O Pedro desencarnou e deixou uma missão, né? Para o meu irmão Gregório Brandão e para a equipe que assistia no instante, né? Houve um grande golpe, tá? Eu chamo de golpe de Estado. Sim. Tá? Onde o Gregório foi tirado de lá, tá? E hoje você, para dar uma sessão na União, com o Pedro, você pagava R$50 se você pudesse. Muitos e muitos terreiros estavam ali, às vezes até de má fé, tá? Não pagavam porque sabiam que ele ia abonar. Mas hoje você paga R$700. Sessão. Eu não lembro. Quanto? Na época, sim. Eu cheguei a pagar por sessão R$250. No ginásio, se eu não me engano, tá R$1.500. No ginásio grande. Hoje tá quase R$800. Não, acabou. Hoje é um absurdo. É mesmo? É um absurdo. Porque assim, a gente fez toque lá, o meu terreiro tá fazendo 3 anos agora, essa nova formação. Para quem não sabe, tá nos ouvindo ou vai ver mais à frente, eu tive o meu primeiro barracão, que a minha mãe de santo fundamentou junto comigo, era lá no Valqueire. Eu fiquei uns 6 anos com esse barracão no Valqueire, aconteceu algumas coisas, precisei fechar. Fiquei 3 anos afastado da espiritualidade, porque eu me revoltei e falei, não quero mais isso na minha vida. 3 anos, larguei tudo, joguei tudo de lado, 3 anos. Aí 3 anos, depois desses 3 anos eu conheci minha esposa, e aí a gente volta recobrando, né, a consciência, e aí foi fundamentado junto com ela essa nova formação. A gente começou lá 3 anos atrás, lá na União. Sim. Já estava o valor de 250, né? 250. E só que pra gente não dava pra ficar, porque eu tenho um Exu, seu Piga-Fogo. Ele não obedece muito, né? Então ele não tem esse negócio da coleira junto com ele, e se tentar colocar dá ruim. Então lá estava o seguinte: você podia tocar até umas 10 horas da noite. Sim. Só tinha vaga nas sextas-feiras. Sim. A maioria dos meus médicos sai do trabalho às 19 horas da noite. Chega no barracão às 20. Inicia a gira às 8h30. Não dá tempo. Não dá tempo. Fica muito... Lá eu comecei, a gente começou lá no dia 14 de fevereiro de 2020, pandemia, com um médium. Era eu,
Julieta, minha esposa, e o médico, que era o Leandro. Fizemos a inauguração, foram alguns dirigentes, muito amigos nossos, né? Desde sempre eu angariei muitos amigos, né? Que sempre nos ajudam nas labutas. Começamos dia 14 de fevereiro, numa sexta-feira. Eu sempre dei sorte dos médicos conseguirem chegar lá às 5h30, 6 horas, e a gente começava às 7, se eu não me engano, né? De 7 às 10. E às vezes até passava um pouquinho, mas existia uma flexibilidade na época. Pra gente não. Hoje não existe. Não, hoje não tem nem ventilador pra você. Se você for lá, não pode ligar o ventilador pra não gastar luz. Misericórdia. Nesse nível, tá horrível, tá? Isso aí a gente tem que falar, porque a união, ela não pertence a ninguém. Alô, editor, esse é um corte bom, viu? Mas a união não pertence a ninguém. A união é da Umbanda. Agora, quando você se intitula o dono, vou fazer o que eu quiser, eu quero ver na hora que bater se Deus quiser vai acontecer, uma grande fiscalização para saber, vem cá, e o que é feito com esse dinheiro aqui? Que arrecada? Mas isso a gente deixa para eles, né? Mas quando se fala desse processo aí na Umbanda, a federação também, quando a gente vai falar do candomblé, é a mesma coisa. É uma arrecadação de dinheiro e na hora que se precisa de alguma coisa, realmente a gente não tem socorro nenhum, não tem auxílio nenhum. A função é desviada. A função. A função, sim. Podem estar usando para fazer outras coisas. Tanto que esse novo formato do meu terreiro, eu não federei. Falei, não vou. Para que eu vou federar? O que a federação me oferece, que seria advogado, se caso aconteça alguma coisa, eu posso contratar um. Sim. Advogado. Tem filho de santo meu que tem acesso a advogado e fala, pai, se você precisar de qualquer coisa. Então, assim, por que eu vou pagar uma federação para ter justamente aquilo que eu posso ter em qualquer outro lugar? Então, assim, o que o umbandista, o que o povo do axé, em geral, precisa é de cuidado. Sim. E eu digo o seguinte, quando você fala isso, eu sinto tristeza. Porque o que os terreiros buscam é amparo, como você bem disse, cuidado, amparo. Cuidado. E a união, ela foi instituída para unir casas. E não para virar um mercado. Sim. Né? Mas eu acho que esse é o mal do século, Os vendilhões do templo, né? Sim, mas eu acho que esse é o mal do século, porque a gente hoje fala de religião e dentro desse espaço religioso a gente já não tem a religião como esse lugar de acolhimento, como esse lugar de pertencimento, né? Como esse lugar de estar entre irmãos ali, né? Nesse sentido de iguais, de acolhimento, porque de forma geral as pessoas estão sempre fazendo da religião esse mercado mesmo. Tudo hoje é vendido, né? A fé está sendo privatizada. Sim. E a gente lá na casa, hoje eu dirijo a Tenda Espírita Nossa Senhora da Glória, que fez 7 anos, junto com a minha esposa, e dirijo a Cabana do Mestre Mulu. Né? O Pedro desencarna, vai para o Renato Peralva, que era o filho do coração dele, vai para a Mãe Isabel e então vem para mim, né? Vem para gente. E eu vou te falar uma coisa, lá, seu Tranca-Rua das Almas, ele nunca permitiu que fosse vendido nada. Nem na Tenda São Jorge era vendido nada. Por mais que a gente entendesse que era legal ter uma cantina não tem problema nenhum. Sim, não tem, né? Mas café era de graça. Quando tinha um cachorro-quente, você comia de graça, sabe? Mas... Quero chegar nesse ponto lá no meu barracão. Você quer ver uma coisa? Existe um terreiro que é a Tenda das Almas Santas, Sabidas e Entendidas. Tassi, do meu irmão André. Fica em Pedra Branca. Volta Redonda? Depois confirme, tá? Mas você entra na casa dele, é casa de boneca. É a coisa mais linda do mundo e você não compra nada. O lanche é ofertado pela casa. Mas por quê? Existe uma corrente que oferta um bolo, um pão. Então, todas as vezes, você tem e fartura. Não é pouquinho, não. Sim. Sabe? Então você vai... Miguel Pereira. Você vai lá para Miguel Pereira. Eu adoro ir lá. Adoro, porque a energia de lá é maravilhosa. O local já ajuda muito. Sim, sim. Né? O André é uma pessoa fora da curva, né? E trabalha com o Seu Tiriri. Seu Tiriri? Eu acho que é Seu Tiriri, se eu não me engano. Mas também de uma forma assim, muito bacana. Então, você é bem recebido. Existe carinho. Sim. Sabe? Eu costumo dizer que a gente se reconhece.
Tranca-Rua das Almas dizia, a gente não está se conhecendo hoje, a gente está se reencontrando. E você pode perceber que tem pessoas que você olha e fala assim, cara, gostei dessa pessoa, gostei desse... A energia parece... É simpática. Sim. Parece que existe uma memória, né? Que a gente não sabe de onde. Então você tem casas que conseguem ofertar isso. Sim. Na nossa casa, por exemplo, no Grajaú, a gente não consegue. Né? Não temos condições hoje, porque existe todo um processo de compra da casa, blá, blá, então não tem como mesmo. Mas, poxa, se um dia eu puder, você pode ter certeza. É um prazer, né? Você ofertar um pedaço de bolo, um sanduíche, né? Um guaraná. Não precisa ser uma Coca-Cola gelada. Sim, Você pode ser um top, É muito bom. É legal pra caramba. Fazer uma pergunta pro senhor. O senhor estava falando do... Me chama de você. Sim. Você estava falando sobre a tenda Espírito São Jorge, né? Nós sabemos que Zélio funda 7 tendas e a última, se não me engano, é Oxalá, né? Tenda Espírito Oxalá. A ordem exata eu não vou te afirmar, mas na verdade eram 8. Foram 8. Porque a primeira foi a Piedade. Sim, primeira Piedade, Nossa Senhora da Piedade. Então, Nossa Senhora da Piedade, o caboclo funda, e aí vem Nossa Senhora da Guia, vem... São Sebastião. São Pedro. São Pedro. Nossa Senhora da Guia, São Pedro, Cosme Damião, Oxalá, caramba, agora eu esqueci 3. São Jorge, óbvio. São Jorge. E tem mais 2. Eu acho que tem São Jerônimo. Eu acho. São Jerônimo. Tem Espírito São Jerônimo. Nossa Senhora da Guia. As outras 2 eu não vou lembrar. Tem aqui a do Cabana de Pai Antônio, não é isso? Não, mas aí é outra coisa. É outra coisa, não sei. Que é lá em Cachoeira de Macacu. Na verdade, a Cabana de Pai Antônio foi fundada depois que o Zélio entregou para as filhas a tenda. Sim. Então ele vai para Cachoeira de Macacu, funda a Cabana de Pai Antônio e continua a trabalhar lá, do jeitinho dele, né? A tenda perde a casa, perde o seu local. Sim, eu soube disso também. Né? E ela... Se não me engano, foi o Antônio Garotin, né, que desapropriou a casa, algo assim, não foi? Eu não tenho essa informação. Eu sou ex-filho de santo de uma senhora que dava aula na federação. E ela era pesquisadora, né, também. E ela acessa essa informação e na aula ela falava muito isso, né? Sobre, na época, que foi desapropriado na época do governo Antônio Garotinho, ele desapropria. Inclusive, se o senhor der um Google hoje e ver no endereço, o senhor, não sei se ainda está, mas na época eu fiz e realmente estava. É uma igreja. Eles fizeram uma igreja. Eu ouvi falar sobre isso. Eles fizeram a igreja. Eu ouvi falar sobre isso. Mas aí a tenda vai para outros lugares e tal, fica sem sede. E aí Pedro Miranda, dirigindo a tenda Espírita São Jorge, abre as portas para que a Piedade seja acolhida pela tenda. Durante 5 anos, a Piedade deu sessão dentro da tenda Espírita São Jorge. Veja, um filho abraçando a mãe. Tem uma... Pertencimento. Sim. Pelo amor de Deus. Uma corrente de irmandade real. Exatamente, porque foi assim que ele aprendeu. Sim. Foi assim que ele nos ensinou. Né? Eu corri, como diz no dito popular, eu corri 5 terreiros na minha vida. Né? Eu comecei no Caminho de Oxalá e terminei o supletivo na tenda Espírita São Jorge. Né? Em cada um deles, eu trouxe uma semente. Eu procurei sair bem de todos eles. Todos. Sim. Eu tenho amigos. Né? Tem o Marcelo do Pena Azul, que é um grande irmão, inclusive de TI também. Né? Ele adora falar, ele tem muitas histórias maneiras. Depois, se vocês quiserem, eu passo o contato dele, que é uma pessoa que vale a pena. Com certeza. Bater papo, vale muito a pena. Bom. Muito. Né? Marcelo do Caboclo Pena Azul. Mas enfim, então a São Jorge ela tem essa tonalidade de ser a única casa de Zélio, né, do Caboclo Sete Encruzilhadas, que não fechou. Então ela existe até hoje, existe. Toca até hoje. Rua Senador Nabuco, número 122, Vila Isabel. Toda segunda-feira, a partir das 7 horas da noite, se eu não me engano, né, você tem lá a sessão de Umbanda. E nunca parou. Perfeito. Então vamos aprofundar um pouco isso. Vamos entrar aqui na questão de Exu, tá?
Muito é dito nas redes sociais que a Umbanda não tem Exu. A sua essência não existe. Inclusive, tem alguns recortes do Zélio no próprio YouTube, né, sendo entrevistado, dizendo que quem cultuava Exu era um passo à frente e 2 passos atrás. Tem um recorte dele falando sobre isso. Pelo que o senhor deu a entender, a Tenda São Jorge faz esse culto. A Tenda São Jorge iniciou. Porque João Severino Ramos, a história dele é muito bacana. Ele era um médium da Nossa Senhora da Guia, mas era um médium meio descrente. Sabe, São Tomé demais. E aí uma informação que as pessoas não sabem, quer dizer, alguns não sabem, é que quando ele vai à beira do rio Macacu, não sei se vocês conhecem essa história. Sim, eu sei. Ele é convidado por Orixá Malé para ir... Sim, eu sei dessa história. Cachoeira de Macacu. Foi o lance que jogou a pedra também, não tem? Exatamente. Aí ele pede pro João Severino Ramos levar um casal de pombo. Né? E aí ele faz todo um processo, que depois eu conto para vocês, que é longo. E no final, veja, ele levou o casal de pombo e Orixá Malé fez os pombos fazerem o que ele queria. E mesmo assim ele ficou, não, será que é, será que não é? Orixá Malé nunca foi uma entidade muito paciente, tá? Sempre foi mais incisivo. E ele pega uma pedra e taca na cabeça na testa do João Severino Ramos, e então ele cai no rio Macacu. As pessoas querem correr para acudi-lo, o Orixá Malé fala assim, ele vai voltar. E quando volta Ogum Timbiri, que é o timoneiro da Tenda Espírita São Jorge. Então assim, não foi 7 encruzilhadas que trouxe, né? Foi o Orixá Malé que trouxe Ogum Timbiri. Eu sei dessa história, eu sei que inclusive, acho que se não me engano, esse Orixá Malé materializa uma borboleta azul na palma da mão, ele materializa assim na frente de todo mundo. Para determinados médios, aonde visse, ele estava presente. Aonde vissem a borboleta azul, ele estaria presente. E aí veja, falar de Zélio e Exu é uma coisa muito complicada. Porque assim como existem recortes, existem conversas de cozinha. Conversas antigas. Que eu, por exemplo, tive acesso. Eu tenho uma grande amiga minha, é a Laudelina. Ela é babá da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Tá? E eu tive lá algumas vezes, a gente conversa. Ela é amiga pessoal. Né? Então, assim, ela já me falou algumas coisas que eu prefiro não trazer porque... Né, Sim. É muito, eu não vou dizer polêmico, mas vai de encontro, vai gerar todo um processo. Então eu prefiro talvez que ela mesma, né, fale se ela assim quiser. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: quando foi feita a firmeza de Tronqueira, foi feita com pretos de Tronqueira, que eram entidades, não vou dizer pretos velhos, mas eram entidades ligadas a essa falange que faziam a proteção. Né, que faziam todo o trabalho de Tronqueira. Depois veio os Exus. Então, lá na Piedade já tinha trabalho com Exu. Nunca foi um trabalho de consulta. Sim. Tá? Eles vinham no dia da descarga. De porta aberta, essas coisas não? Não. Entendi. Era fechado. Tá? Se eu não me engano, até hoje é fechado. Tá? Então você tem um trabalho de descarga, onde eles vêm, fazem a descarga de todo o terreiro, né? E pronto. Tá? Mas você tem lá o ponto do Exu do Zélio. Você tem lá arriscado. As pessoas sabem. Sim. Né? Então não é assim. Por que o Zélio falava isso? Diz pra mim, é fácil você incorporar, você fingir que está incorporado com o preto velho? Qual a graça que tem? Nenhuma. Você vai ter que falar manso, você vai ter que ficar curvado, dores nas costas. Caboclo, a mesma coisa. Você vai ter que ser altivo, você não vai falar de coisas frívolas. Sim. Agora, quando você incorpora um Exu, uma pombagira, você dá seu recado. Se você tiver ali com o coração pesado... Sim. Hoje em dia, nossa mãe do céu. Que tem gente utilizando Exu como máscara para poder acertar seus pontos. Só que aqui se faz... Aqui se paga. E eu digo o seguinte, tomara que seja aqui, porque do outro lado deve ser um pouco pior. Sim, Pai Walter, te fazer uma pergunta. Nos últimos anos aí, com essa ideia toda que a gente tem de decolonialidade, a gente vai, né, teve várias vertentes de Umbanda, e esse debate ele foi trazendo essa divisão, né? Isso, é aquilo, não é? É Umbanda de Zélio, é Umbanda do... A Umbanda,
Eu sempre falo isso porque eu sou um admirador dessa construção, né? Da forma com que esse hibridismo acontece ali dentro. Todo mundo sabe dessa paixão que eu tenho. O senhor é da Umbanda Sagrada, Umbanda de Zérica, chamado Umbanda Sagrada, né? Isso que o povo chama, não? A Umbanda Sagrada de Rubens Saraceni. É de Rubens. De Rubens. Eu sou da... Na verdade, a escola que eu sigo é a escola do Caboclo das Atitudes. Seria a Umbanda tradicional, né? A Umbanda tradicional. Como dentro da Umbanda tradicional, não sei se você não pode falar pela Umbanda tradicional, né? Pela sua vivência, que vem da Umbanda tradicional, como se entende esses discursos hoje que a gente traz tantas divisões? De fato, eu não posso falar, e graças a Deus eu não posso falar pela Umbanda. Sim. Né? Senão seria o Papa e aí não daria certo. Né? De fato. Mas o que eu penso? Sim. A Umbanda, ela é plural. Perdão. Os ritos são plurais. Sim. A Umbanda é una. Não tem 30 Umbandas. Tem 30 tipos de formas de você apresentá-la aos seus filhos, de você aprender, de você fazer todo o seu ritual. Por quê? Existe herança templária, existe aptidões mediúnicas. Tudo isso vai ditar como você vai lidar dentro do seu terreiro. Né? Então tem aqueles que preferem, por exemplo, seguir a Tenda Mirim, que veio do Zélio de Moraes. Isso aí. Tem aqueles que preferem o Saraceni, que vem de Roberto Linares, que vem de Zélio de Moraes. Aí é muito fácil a gente falar assim: Lutero saiu da igreja para fundar outra, e hoje são 10 mil nominações diferentes. Sim, sim. A mesma coisa acontece. E tá tudo bem. Quem sou eu, ou quem é qualquer pessoa para dizer tá errado, tá errado. Tá errado, exatamente. Aí eu volto a Tranca-Rua das Almas. Ele dizia sempre pra gente: tá tudo certo e tá tudo errado. Não tem nada certo e não tem nada errado. Vai entender. Todo mundo tem uma idade mental e uma idade espiritual. A gente precisa respeitar isso. O que pra mim é certo hoje, pra você não é, e amanhã vice-versa. Sim. Então, veja, todo esse discurso de que a Umbanda veio daqui, a Umbanda veio de lá, a Umbanda é isso, a Umbanda é aquilo. Eu queria que me dissessem qual foi a vez que um preto velho, que um caboclo, que qualquer entidade, que um goiadeiro, se meteu num discurso desse. Falou, olha, não, veio daqui, veio de lá. Olha, eu que se posicionaram, né? Que se posicionaram, falando, opa! Porque não importa. Aí que veio... O ser humano, e aí você como um sociólogo, eu estudei um pouquinho de psicologia, a gente tenta botar numa caixinha pra gente poder entender. Se a gente não entende, não serve. Sim. Eu preciso criar uma narrativa para entender aquilo ali. Né? Aí como é que você coloca a Umbanda ou qualquer religião dentro de uma caixa? Né? E a gente... existe um ditado que diz: quer perceber a coisa, sai fora do aquário. Sim. Tem uma visão fora do aquário. De fora. Porque senão é cardume, é todo mundo fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. Né? Uma das funções que eu vejo na Umbanda, seja ela qual for, é despertar a gente para a consciência. Nós somos um coletivo individual. Sim. Cada um tem sua vida. Nós chegamos aqui carecas, sozinhos, pelados e sem dente. Vamos voltar sozinhos. Ah, mas meu pai vem buscar. Depois que você desencarnar. O desencarne é solitário. E é interessante essa fala, nós somos um coletivo, mas somos individuais, porque cada um tem o seu destino, o seu caminho. Hoje também, quando a gente fala desse discurso religioso, parece que está todo mundo... parece não, né? É fato. Tá todo mundo indo para dentro da religião, todo mundo buscar a mesma coisa, como se o destino de todo mundo fosse igual. Então a pessoa também fica numa busca incessante de resposta, não para algo que ela precise se entender, mas a busca do que ela quer, porque ela colocou na cabeça que o destino dela é aquele, e a religião não serve para isso, né? A religião serve para trazer justamente o equilíbrio, para trazer essa harmonia para a pessoa entender os processos da vida. A teologia, né, ela é baseada na razão, né? Que a teologia ela tem que dar respostas para a gente dos nossos anseios da vida. Então, ela não pode se contradizer em si própria, né? Então, em muitos momentos eu assisto as pessoas falando e as pessoas muitas vezes confundem o que é um discurso religioso
do que é a teologia, porque a teologia ela não é a religião em si. A teologia vai explicar Deus, a espiritualidade. O discurso religioso, ele vai adaptar a sua tese. Sim. Então, muitas vezes, quando a pessoa está falando assim, mas aqui é uma coisa, ali é outra, fala, não, gente, é a mesma teologia, é o discurso que é diferente, a forma de apresentar, como Sim. você fala da igreja, né? Sim. Todo mundo vai na mesma teologia. Um fala em língua, o outro não fala, o outro tem um dogma que não pode usar uma saia, o outro não pode entrar de calça comprida, mas foi o discurso que mudou. Em muitos Sim. momentos as pessoas fazem a confusão do que é a teologia e o que é o discurso religioso. E aí vira um telefone sem fio, porque você faz o seu discurso aqui, aí o pessoal que assiste entende, porque nós somos responsáveis pelo que falamos, não pelo que o outro ouve. É isso aí. E aí já muda, daqui a pouco, aquela informação é completamente diferente. Sim. Mas por conta da irresponsabilidade que nós temos. Sim. Todas as pessoas que vão lá no terreiro, eu sempre digo assim, olha, não entendeu, não saia. Para na frente do guia e pergunte 10 vezes se for preciso, mas saia entendendo o que foi dito. Porque aí não tem aquela coisa de interpretação. Sim. Eu preciso tomar um banho de ervas para um problema X. É isso, não tem como entender diferente. Não existe. Sim. Né? Então a gente precisa ter responsabilidade conosco, porque Sim. é a nossa vida. Eu costumo dizer, Lemor e Thiago, que a gente costuma viver no automático. A gente liga o automático e vai. É entregar a direção do nosso carro para alguém. Quantas pessoas fazem isso? Quantas vezes a gente faz isso? Decide aí. Vai. Cara, é o seu carro. Verdade. Se alguém bater com ele, é o seu carro. Sim. É a sua vida. Então, tomar posse da própria vida, eu penso, e aí eu faço eu exemplifico da seguinte forma. Dizem o seguinte: religião é o ato de religare, né? Sim. O homem a Deus. Depois de pensar muito, e aí não polemizando, mas eu penso que é o ato de religar nós conosco. Sim, mas é de fato a gente mesmo, com a nossa essência. Se nós somos partícula divina, Sim. é o religar conosco. Sim. Não que sejamos deuses. Esse discurso eu não acho bonito. Né? É centralizar de novo, porque a vida vai tirando a gente do centro, a gente vai se distraindo, a gente vai consumindo essas ideias, essas. É verdade. Quantas vezes a gente vai saindo do prumo, saindo do eixo, saindo do prumo, saindo do eixo, e olha o trabalho que é você ir costurando, ir resgatando, né? Então é mais ou menos assim que eu penso. Eu que gosto muito de religião, de filosofia, o budismo, né? O budismo fala muito, isso eu amo também, eu sou apaixonado pelo budismo. Maravilha. Vai trazer pra gente essa ideia mesmo, né? Do religar com você mesmo, né? A felicidade sendo genuína, sendo algo que vem de dentro, né? Sim. Não a gente vivendo isso de forma relativa. Eu sou fã de eu não sei se o nome é correto, mas acho que é Bodhisattva ou Bodhisattva, que é um espírito que ele não ascendeu a Buda, ele está no processo. E eu sou fã de um que se chama Avalokiteshvara. Ele é o Bodhisattva da compaixão. Ele diz o seguinte, que enquanto qualquer um de nós estiver aqui na roda de Sansara, ele não vai ascender a Buda por compaixão. Ele vai esperar o último de nós ir para então ele ascender. E aí é onde vem o coletivamente individual. Ele espera um coletivo, né? Mas cada um no seu tempo, para que então todos cheguem. Porque veja, a evolução, eu aprendi que ela não é para um ou para o outro. A gente vai estar sempre em massa indo. Sim. Um se destaca, outro se destaca, mas é massa. E a gente fazendo um pelo outro, a gente está se ajudando. Sim. E aí é onde esses discursos de minha Umbanda é a correta, a minha é a melhor, Zélio embranqueceu a Umbanda, Zélio isso, Zélio aquilo, cara, o cara não tá nem aqui mais pra se defender. É fácil. É muito fácil falar. Né? É irresponsável, na verdade. Você questionar com propriedade, Sim. Você estudar, você ter a mente aberta para ouvir, inclusive, Sim. Porque tem muito PhD de internet, né, que lê um pedacinho de Verger, lê não sei o quê, certamente não leu Tata Tancredo da Silva Pinto, porque não conhece. Sim. Falam muito de Tata sem conhecer. Não, agora tá sendo atacado também. Pois é.
Mas falava muito dele. Tá, já Claro. Porque o que acontece? O Tata Tancredo, por muito tempo, foi visto como o criador da Homolocô. Sim. Certo? E agora, não mais. Agora ele foi um cara que copiou algo que já existia e tudo mais e tal. E aí estão atacando o Tata para poder trazer esse lugar que o Tata ocupava para uma senhora, que eu esqueci o nome dela agora. Que diz, eu sei quem é. Tem uma senhora que fala que ela que trouxe a Homolocô, que na realidade o Tata fala o seguinte: eu criei a Homolocô. Essa senhora fala: eu trouxe a Homolocô da África. Entende? E aí a pergunta: desde quando na África tem Homolocô? Se você chegar e falar Homolocô em qualquer país do continente, porque a África não é um país. O que acontece? As pessoas pensam que é um país. O que a galera fala é que, na realidade, essa comunidade na África que tinha esse culto, ele foi extinto. Então, realmente... Aí é fácil falar. Foi extinto. Não tem mais, mas um escritor falou sobre isso. Pelo amor de Deus. Entendeu? E aí vem essa senhora falando: eu trouxe o Homolocô, porque Homo, filho do não sei o que, de não sei o que lá, blá, 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 e eu trouxe aqui, e Tata Tancredo foi quem disseminou, ele não é o criador de nada. Rapaz, tu foi para São Paulo, acho que tu me passou o contato de alguém, não sei se ele vai ver esse corte ou se vai surgir corte daqui. Me passou, o cara me mandou, você sabe disso, né? O cara me mandou, ele me mandou uns livros, ele mandou umas paradas e tal, só que eu não sou da Homolocô. E tipo assim, eu fiquei assim, cara, tá, tudo bem, beleza. Mas, tudo bem, cara, valeu. Vou dar uma lida aqui, porque assim, as pessoas precisam entender que esse é um programa aberto. Aqui a gente traz várias pessoas e vários pensamentos, né? Como algumas pessoas do corte da Mãe Jupira, né? Algumas pessoas falam: o programa tinha uma qualidade muito legal, caiu com o corte da Mãe Jupira. Nosso programa é diverso. Trazer um pouco de felicidade e de alegria para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, é nossa função. Então, assim, como eu tô trazendo, a gente trouxe aqui o Babá aqui, né? O zelador, para trazer um assunto sério, falar sobre Umbanda, como a gente já trouxe o Homologia, que veio falar da Quimbanda, como a gente trouxe o pessoal de Candomblé, vários outros de Candomblé. É essa a nossa função. Então não adianta mandar mensagem e falar assim: cara, vocês levaram o cara lá, o cara tá falando, é a opinião dele e tá tudo bem. Sim. Né? E tá tudo bem, porque assim como ele, outras pessoas têm um pensamento igual, que vai se identificar, e a gente está levando informação para aqueles que se... E aí é o crivo das três peneiras. Sim. Isso é bom para mim, isso me faz, isso vai me ajudar na evolução. Né? Então... Sim. Mas hoje também a gente vive uma era que todo mundo fica na busca pelo controle da narrativa. Então, o tempo todo, parece que as pessoas ficam cavucando alguma coisa para achar: não é isso, é aquilo, porque parece que tá todo mundo querendo roubar a narrativa para si. Quando, na verdade, quando a gente fala do coletivo, né, a gente teve aí esse momento aí que foi a pandemia, e a gente achava que quando a gente saísse da pandemia, nós seríamos uma humanidade melhor. Saímos muito melhor. Foi melhor para quem? Não é quando você tá falando dessa coisa do coletivo. A gente achava, né? Em algum momento a gente pensou: nossa, a humanidade, o mundo todo parou. A gente tá olhando, o simples vírus tá destruindo. A mesma dor, né? Gente, quando acabou tudo, acabou. Primeiro, quando acabou, você viu que o monte saiu bem pra caramba. Sim, se aproveitou. Sim. E aí, né? Dane-se quem morreu. Exatamente. Já foi, não tem como reclamar. Mas a questão do Tata que eu levantei é que muitos falam, mas não estudam, não leem. Ele tem, se eu não me engano, 3 livros principais publicados, né? E ele fala que ele criou, ele não teve revelação, não foi um preto velho, não foi nada disso. Não foi. Ele olhou e falou assim: isso tá errado, sabe? De maneira grosseira, né? Isso tá errado, tem que ter mais africanismo aqui. E pronto. Aí eu te pergunto: tá certo ou tá errado? Não sei. Mas aí, olha só, se a gente for falar sobre certo e errado, a Quimbanda foi praticamente isso. Pois é, então, se dá certo pra você, então é certo pra você. Se não dá certo pra mim não cabe. Sim. Mas a gente também não tem o direito, né, de apontar e dizer que está certo ou errado. Uma coisa é quando vai de encontro à ética.
Sim. A ética coletiva. Aí realmente não tem como você fazer vista grossa. Como a gente Exato. vê muita coisa acontecendo aí e colocam a Umbanda no meio, colocam... A entidade mesmo, o nome da Pelo amor entidade. de Deus. Sim. A coisa mais medonha que eu escutei, e aí é quase que chuchu na serra, que é o tempo todo, é que agora as pessoas unem Exu com demônio. Tô sabendo. Gente, eu tô desatualizado. Não, sim. Não tô nem com tempo de Sim, acompanhar porque essa luta toda. suprir o Exu com energia demoníaca. E eu falo assim, cara, foi um trabalho, é um trabalho desgastante. É. Você dizer, Exu não é demônio, Sim. Exu, pombagira não é puta, por natureza. Cara, e aí vem toda essa narrativa dizendo, Sim. Exu, se você pagar, ele vai lá e destrói. Se você isso, ele vai lá e destrói. Fala assim, Jesus. Tudo bem, Exu, o nome Exu não pertence a ninguém. De fato, não pertence. Qualquer espírito, a gente aprende isso lá na escolinha. Lá no Bebá, lá no Jardim, que qualquer espírito mais inteligente, mais sagaz, ele consegue riscar um ponto, ele consegue falar, eu sou fulano de tal. Consegue. Sustentar é outra coisa. Sim. Escapar das vistas de olhares atentos é outra coisa. E se conhece o espírito pela obra dele. Ponto. Né? Então como é que você pega depois de um trabalho gigante que o Pedro iniciou isso, Sete da Lira. Gente, Mãe Cacilda. Sim. E aí vem Pedro Miranda tentando dizer, cara, não, pelo amor de Deus, Exu não é diabo. Exu é justo. Ele trabalha na justiça, agente da lei nas sombras. E aí agora vem, não, Exu... E aí eu vou te falar, essa narrativa ela parte de pessoas que normalmente querem acarear, né? Juntar, aglomerar dinheiro, ouro, prata, né? A maioria. Então, assim, geralmente esses discursos eles têm falhas que quase ninguém percebe. Então, eu vou botar alguns exemplos. Exu não é bem isso que vocês estão imaginando. Se você pagar, o Exu faz. Aí você vai lá e fala, beleza, se você pagar, o Exu faz, então eu quero amarrar fulano, tá? E eu vou pagar o Exu. Aí você vai lá, paga, o cara vai te cobrar 15 mil reais, 20 mil reais para poder fazer isso. Um ano depois, a amarração não funcionou. Aí ele vai falar, sabe o quê? Mas aí não é culpa do Exu. É você que tem a mente meio não sei o quê, é fulano que tem um protetor não sei o que, tudo mais e tal, não sei o que, tudo mais. E as pessoas não percebem que esse discurso não cola, porque se bastasse pagar e Exu fazia, era muito simples. Eu bato nessa tecla o tempo todo. Meu velho, vamos acabar com a fome no mundo? Quanto que o senhor quer? O que o senhor quer? Se fosse assim... Acabamos com a fome no mundo amanhã. Ninguém mais passa fome. Vamos juntar. O que o senhor quer? Eu quero um palácio. Palácio? Vamos juntar 80 terreiros, vamos juntar tudo e vamos fazer um palácio pro senhor. Mas o mundo não passa mais fome. Tá feito. Não existe barganha. Veja, na minha visão, Sim. na nossa casa, na cabana do Mestre Molu, nas casas que são co-irmãs nossas, não existe isso. Não passa pela mente da gente. Né? A gente coloca o padê, coloca as coisinhas que precisam colocar como agradecimento. Pra gente não tem seu marabô, Dona Sete com uma colher de pau comendo farofa. Cheio de fome, cheio de fome. Ou então pegando um bife. Eu tava falando com o Olga lá de casa esse final de semana, a gente tá falando assim, os Exus de hoje em dia parece até aqueles pedintes de porta em porta, com algo que dá. Tô com fome, me arruma um pouquinho de farofa e vai pra outra semana. Oh, meu e aí, me perdoem a sátira, né? Mas eu não consigo também não trazer isso. E aí eu falo assim, eu tenho 46 anos. 22, vamos botar 20 anos, eu tô, né, aprendendo. Porque o tempo... É isso. É um processo. Eu nunca fui cobrado por seu marabô, por Dona Mulambo, por seu por ninguém. Assim, quero um bife. Não. Né? Eles falam assim, olha, tá na hora de fazer uma firmezinha. É isso. Tá na hora disso, tá na hora daquilo. Mas imagina isso. Guia, ele tá ali para me guiar. Ele tá à minha frente.
Sim. Seja porque está fora do corpo, numa condição etérea, né? Enfim, com conhecimentos que talvez a gente tenha, mas não lembre. E não possa utilizar aqui. Mas ele está numa condição diferente. A gente não acessa. Exatamente. Nem todos, né? Tem aqueles que conseguem alguma coisa, né? Mas aí o meu guia vai precisar de coisas que são literalmente rasteiras. Tô com fome, tá à sua frente. Olha pra falar, tô com fome. Tem um copo de todinho aí? Tô com fome. Por que eu bati com o carro, por que o senhor não me ajudou? Porque você não botou um prato de comida pra mim, por que eu vou te ajudar? Baganha. Agora, é importante a gente talvez trazer o pensamento de que existem espíritos que trabalham assim, sim. Sim, existe. Sim, porque existe espírito catevoso. Você tem diversos que vão falar que são tranca-rua, que são que são pinga-fogo. Sim. E, detalhe, e vão fazer acontecer. Sim. Porque tem conhecimento. Sim. Claro. Tem conhecimento. Sim. Eu reagi a um vídeo de uma menina um tempo atrás que ela falou assim. Que o pessoal tava batendo nela bastante, falando, porque ela fez uma oferenda pro Exu dela. Ela botou um arroz, um feijão, botou ali uma lasanha, botou uma salada de frutas ali, um negocinho ali e tal. Sacrilégio. E aí o pessoal batendo nela e falou assim. Aí o pessoal falando, você de repente está alimentando um quiumba, um obsessor. Quiumba não, porque eu sei que já um quimandeiro vai comentar aqui. Quiumba não é isso! Um obsessor, você está alimentando um obsessor, mas tal. Ela fez um outro vídeo falando, mas se eu tivesse alimentando um obsessor, a minha vida não tivesse boa. Aí eu peguei o vídeo e falei, agora chega a hora. Aí eu peguei o vídeo e reagi. Eu falei assim, minha filha, o obsessor, ele faz tudo isso que o Exu faz, que os outros entidades, ele faz até mais se bobear. Ele vai te dar a sensação de saciedade. Ele vai, se você fizer um acordo com o obsessor e falar assim, eu vou deixar você me sugar até a última gota de energia, mas eu quero ficar rico. Ele vai movimentar tudo para. Ele vai tentar. Sim. Ele vai tentar, ele vai movimentar tudo para te botar lá. Só que você vai perder. No final das contas, você vai perder. Então você não tem possibilidade. De acordo com o obsessor, você não tem possibilidade de ganhar. Não existe a possibilidade de ganhar. Ele vai sempre tentar te prejudicar. E aí ela foi e comentou no vídeo, falou assim, eu não penso dessa forma. Eu falei, então, continua. Tudo bem. E faz parte, continua então, botando lasanha, feijão. Boa sorte. A gente vai para um pequeno intervalo, beber uma água. E a gente volta no próximo bloco. O que a gente tem, Thiago? Fala para mim. Próximo bloco, a Boca de Exu. É um quadro aqui. Você vê a caixinha que tem aqui, é um quadro. Ali dentro tem várias perguntinhas. Umas leves, outras bem capciosas. Né? E aí nós vamos para esse intervalo, voltamos. Lembrando que o intervalo é um oferecimento da Aqueção Moda Afro, nossa patrocinadora aqui. Roupas maravilhosas, lindíssimas. Corre lá. O Instagram deles está passando aí, tá? Corre lá. Já segue eles no Instagram. Vai lá, chega lá, chama no direct, fala assim, ó, eu quero a minha roupa e eu vi, porque eu vi o programa Pode Axé. Ela vai liberar um desconto maravilhoso pra você. Fala que foi o Lemô que mandou, que ele paga depois. Eu tô dando desconto. Gente, e a gente volta logo. Pai Walter ainda tem assunto para falar sobre o girão, não é isso? Girão, isso aí. Vamos falar que o Pai Walter tá todo envolvido aí nesse girão. E a gente falar um pouquinho também desse trabalho nas redes digitais, né, papai? Vamos sim. Então tá bom, a gente volta. Boa noite a todos. Estamos de volta aqui com o Pode Axé. Comercial, propaganda que passou anteriormente, é um oferecimento à Aqueção Moda Afro. Né? Estamos de volta aqui. Quando a gente volta com... A Boca de Exu. Para quem está a primeira vez aqui ao vivo, né? Tanto pelo YouTube quanto pela Rádio Ativa 98.7. Nós temos um quadro chamado Boca de Exu. O que é a Boca de Exu? A Boca de Exu são perguntas, tá? Feitas, colocadas todas dentro de uma caixinha e a gente vai sorteando essas perguntas. Todas as perguntas... Cada um de nós vai puxar uma, mas todas quem responde é o senhor. Beleza. Tá? Todos quem responde é o senhor. E a barra de rolagem, tá, gente? Vamos curtir, vamos comentar, vamos compartilhar. Lembrando que a barra de rolagem tem preferência nas perguntas. Então, se vocês colocarem a pergunta lá na barra de rolagem, a gente para tudo e faz a pergunta aqui.
para o nosso querido convidado. Vamos lá. Tiago, antes da gente começar a Boca de Exu, vamos falar um pouquinho do trabalho aí de Pai Walter. Sim. Pai Walter, eu já fui convidado para ir no Girão, mas eu ainda não fui porque minha vida é uma correria. O próximo Girão já estou sabendo aí que é dia 15 de novembro. Fala um pouquinho da gente desse trabalho, o que é esse trabalho, como o senhor desenvolve esse trabalho, junto com quem? Então, o Girão de Umbanda, ele é um resgate de uma iniciativa do Pedro Miranda, que ele fazia na União Espiritista de Umbanda do Brasil, girões mensais, onde ele juntava, ele chamava as casas e fazia um grande girão, que era uma coisa belíssima. Eu participei de alguns, né, junto com ele, na verdade, né, a convite dele. E eu e Gregório Brandão, que é o dirigente do Centro de Umbanda Caminho de Aruanda, Cuca, Ruaiera, né? A gente se aproximou muito através do Pedro Miranda, da Vovó Joana da Bahia, né? E hoje a gente é muito mais do que irmãos, né? Então a gente teve algumas iniciativas, inclusive o nosso podcast, que é o Todo Mundo Quer Umbanda, que eu vou chamar vocês lá. Opa, maravilhoso. Que acontece às quintas-feiras e é virtual. Opa! Então, da nossa casa a gente se conecta e faz, né? Mas então a gente, num domingo à tarde lá em casa, a gente batendo papo, surgiu a ideia da gente resgatar isso, né? E começamos com 5 casas. No primeiro girão éramos 12, que foi feito no Pau-Ferro, que foi uma louvação belíssima, linda, ao Caboclo das Sete Cruzilhadas, a Umbanda, né? E aí na segunda edição já éramos 16, na terceira edição, se eu não me engano, fomos 27, na quarta edição éramos 30 e poucas casas, na quinta fomos 56. Eu assisti os vídeos do Girão, é uma coisa assim... É lindo. É lindo, é lindo. Nós tivemos lá... Eu vi um vídeo que filmou de cima. Sim. Olha que eu chego a me arrepiar. Eu falo assim que eu falo da Umbanda, eu fico todo arrepiado, porque eu amo uma coisa linda, uma coisa linda, uma coisa linda. E o mais bacana de tudo é que o ego some. Não existe. É todo mundo ali imbuído da mesma coisa, com o mesmo propósito, que é agradecer. Porque se não fosse os anteriores, quem veio antes, quem sangrou, quem chorou, nós não estaríamos aqui podendo vestir o branco, independente de quem fosse. Exatamente. Se foi Zé, não interessa. Se não fossem eles, a gente não estaria aqui. Porque eu queria só falar uma coisa importante, que é assim: as pessoas esquecem de pensar que naquela época da ditadura, se as tendas não fossem geridas por militares, como foi, estrategicamente pelo Caboclo das Sete Cruzilhadas, teria fechado. E não teria dado suporte para as outras casas que trocaram seus nomes para Umbanda ou diziam que faziam Umbanda. Tá falando sobre isso com... Estaria todo mundo fechado. Acabou. Sim. Então eles pensam na questão do... tinha militar tomando conta. Mas manteve. Sim. A gente chama isso de tecnologia de sobrevivência, né? Perfeitamente. São tecnologias de sobrevivência. Perfeito. Estratégia. Sim, estratégia, exatamente. O que mais o povo de santo fez, né? Independente da religião, o povo de santo... Desde lá de trás. Desde lá de trás. Sempre viveu nessa estratégia de pegar sobrevivência. Um santo, colocar um fundamento ali dentro, o santo católico, e rezar para Oxum, para Xangô, para Oxalá. Né? É estratégia. Então, assim, o Girão de Umbanda, ele é apenas, exclusivamente, um momento onde as casas que bebem da mesma fonte... Quando eu digo bebem da mesma fonte, não é que elas precisam ser iguais às nossas, até porque nenhuma é igual a nenhuma. Sim. Mas que respeitem a história. A base, né? Exatamente. Sim. Né? E pronto. Porque Umbanda é, como a gente entende, manifestação do espírito para a prática da caridade. Ponto. Se você acredita em Zé e não acredita, certamente ele não está lá preocupado com isso. Se acredita no Caboclo das Sete Cruzilhadas, não está preocupado com isso. Caboclo Curuguçu, que foi quem anunciou a vinda do Sete Cruzilhadas. Não sei se vocês sabem disso. Não Em 1800 e pouco. Pode contar, conta essa história aqui pro nosso público, que eles vão... Tinha um médium aqui do Rio de Janeiro. Isso aí está retratado num livro de Diamantino Trindade, tá? Que é um grande historiador, grande amigo, inclusive, aonde ele traz... Eu tenho uma pergunta a partir daí pro seu. Vai, pode continuar. Onde ele traz, né, essa informação de que anos antes o Caboclo Curuguçu
vem avisando que viria um outro caboclo para anunciar uma boa nova. E aí vem 7 encruzilhadas, né, com todo aquele aparato ali, e anuncia a religião de Umbanda, né, que no início era Alabanda, porque era o lado de Alá, a banda de Alá, em homenagem ao Orixá Malé, que era islâmico, que era muçulmano, um príncipe malaio, né? Então tinha tudo isso. E aí em algum momento, eu não sei dizer qual como aconteceu, a corruptela entendeu-se que era melhor Umbanda. E a gente sabe que Umbanda, ou um termo parecido, ele vem do Banto. Bantu, povo, né? Banto. Mas era uma nomenclatura. Nunca foi religião. Uma religião. Nunca houve Bato religião. nessa tecla até hoje. Mas não é. É simples. Que o Zélio se apropriou de um nome. Quem disse isso? Por quê? E eu costumo falar sempre isso no canal. A religião, ela é a sistematização. A espiritualidade é inerente ao ser humano, é do homem. Sim. A espiritualidade, ela está em qualquer continente, em qualquer cultura. É inata, sim. É inato, exatamente. Mas a religião é a sistematização. Quando você cria um sistema, aquilo ali é a religião. Sim. Eu tive um embate agora há pouco tempo com a questão da quimbanda. Vira e mexe, eu estou batendo de frente com as quimbandeiras por aí. Justamente por causa disso, né? Então, por causa da nomenclatura, né? Sim. Então, a atualidade, na realidade, tem uma mania da literalidade, que a gente veio falando sobre isso, a literalidade. Então, assim, a quimbanda, ela surge como religião. A palavra quimbanda surge como religião aqui. A quimbanda, lá na África, ela não é uma religião, ela é um título de uma pessoa. O quimbanda, que seria o cara que manipula a Umbanda. A Umbanda é a medicina. Que é M-banda, não é Umbanda. É isso aí. Sim. Essa é a medicina. E quem faz a manipulação disso é o quimbanda. Olha só que coisa interessante. Entendeu? E aqui se torna a quimbanda como religião. Sistematizou, né? E tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Porque Chico Xavier dizia que quando a gente se entrega, algo assim, quando a gente está imbuído da nossa religião e feliz com ela, a gente não olha do outro. É do outro, é verdade. Simplesmente não olha. Né? Eu tô aqui na minha, vou seguir, vou fazer o meu papel e pronto. Acabou. Eu falei que tinha uma pergunta para o senhor, justamente por causa disso. Tem um bichinho que coça na cabeça. Eu sei que a galera que está vendo aqui vai querer saber sobre isso. O que acontece? Muito é dito que o Zélio vem de uma família kardecistas, né? E que os dogmas kardecistas acabou entrando dentro da Umbanda ali, introduzida por ele e tudo mais e tal. Só que existe uma outra retórica, né, que a galera fala que a família de Zélio frequentou, não sei se o senhor conhece sobre macumba carioca, assim, uma profundidade, né? Mas que diz que, na realidade, eles frequentavam macumba carioca e daí logo depois veio o caboclo anunciando a Alabanda ou a Umbanda e tudo mais. O senhor sabe alguma informação dessa, assim? O senhor que já está ali mais introduzido na Umbanda? Não, nunca houve isso. O que aconteceu foi o Zélio ser tratado por uma preta velha, acho que foi por um preto velho, na casa de uma senhora, na casa de uma pessoa, né? Então não havia o contato contínuo espiritual do Zélio com 16 anos, 17, em macumbas cariocas. Não tinha. Isso aí é a necessidade de domar uma narrativa. Não, eu li isso em algum lugar, papagaio de pirata. Eu não vou buscar, eu não vou pensar, eu vou só replicar. Sim. Porque é mais fácil. E a rede social difunde com uma velocidade muito grande. Muita facilidade. Então, Então ele passa por uns cuidados com uma pessoa de macumba. Sim, uma pessoa que recebia um preto velho. Eu não lembro agora o nome. Eu realmente não lembro o nome dele. Mas Diamantino Trindade é uma ótima referência para isso. Tá? Para você pesquisar sobre isso. É uma excelente referência. Ele é muito assertivo e muito cuidadoso com o que escreve. Tá? Então, assim, tem o meu irmão Gabriel do Serra Negra, que ele está na França, mas é um profundo conhecedor de Zélio. Profundo, né?
Então, graças a Deus, graças aos guias, eu tive a oportunidade de beber dessa fonte, de trocar com eles, né? E aprender um pouco, porque dizia Raul Seixas, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. O que isso quer dizer, gente? Somos sacos vazios em busca de conhecimento. Quanto mais, melhor. Porém, a gente precisa organizar o conhecimento aqui dentro. Sim. Porque senão, parece aquelas pessoas que têm a boca muito perto do cérebro. E aí, pensou, falou e acabou. Responsabilidade Reativo, zero. né? Reativo. Né? Em vez de ser proativo, ele é reativo. Né? E não é uma coisa legal. Realmente não é. Então, assim, essa história não tem fundamento nenhum, né? A Tenda Nossa Senhora da Piedade está lá até hoje, funcionando na cabana de Pai Antônio. Sim, já vi alguns vídeos. Né? Então as pessoas, antes de falar determinadas coisas, vai lá. Tem dúvida? Vai lá. Vai na Tenda São Jorge. Sente a energia. Sim. Porque, como você falou, foi a primeira tenda a trabalhar com Exu. Tenda Espírita São Jorge. Porque João Severino Ramos tinha um compromisso com Tiriri. Inclusive, a firmeza da tenda, eu digo minha casa porque foi lá que eu recebi o caminho para poder abrir a Nossa Senhora da Piedade. Então a nossa casa é filha da Tenda São Jorge. A firmeza da tenda, a tronqueira da tenda, ela foi firmada na Mata da Gávea. Não foi no local, num formigueiro. Ó, coisa boa. Quem sabe. Ó, coisa boa. Ponto. Sobre. Eu fiz um vídeo falando sobre formigueiro. Pois é. Aí seu Tiriri pega e faz uma dessa e a casa tá lá, aberta até hoje. De pé. Firme. Casa própria. É diferente. Sim. É diferente. A verdade, quando ela se manifesta, ela simplesmente é. Não tem dúvida, não tem espaço para dúvida. Sim. Né? Eu fiz um vídeo falando sobre formigueiro e também recebi alguns haters. Porque a galera acredita fielmente de que o formigueiro ele serve para atacar pessoas. O mal. Só que a formiga, ela é uma exímia defensora do seu território. E operária. E ela é uma construtora. E elas trabalham em comunhão. Comunhão. Perfeita comunhão. Sim, então, assim, não existe. Orquestrado, um trabalho orquestrado. Não existe elemento melhor do que o terra ou o formigueiro em si para proteção. Porque a hora. É só reparar, a formiga ela não sai do seu formigueiro para ir até a sua casa e te atacar. Ela vai te atacar se você pisar nele. Se você bulir ali, eles vão sair em massa e vão se defender. Então, para defesa, meu amigo, ixi. E aí você trouxe. É isso. Entregou o fundamento. Não, tem muito mais. Eu peguei só por superficialidade. Isso é uma história que eu gosto muito de falar porque mexe no imaginário. Sim, né? sim. E quem conhece um pouco vai entender, caramba, lá em 1925, seu Tiriri vem, vai na mata com o pessoal e não fez nada no formigueiro. Ele só falou, deve ter dito algumas palavras, óbvio, né? E disse, está filmado. Acabou, vamos voltar. Ponto. É que nem o Exu, seus 7 cipós da minha madrinha. Ele firmou num tronco, tacando fogo. Ponto. Um pedaço de pau com fogo. Não tinha nada. Ferramenta, nada. Era aquilo ali. Sim. Inerente àquele espírito. Até porque os assentamentos de antigamente, eles não eram carnavalescos, igual são agora. Né? Então o Exu ele fazia a firmeza dele num pedaço de tronco, num ocultar, numa pedra. Era isso. Hoje em dia que é essa coisa. Mas a gente não precisa ir muito longe, não. A gente falar do contato mesmo, né, com essas entidades mais antigas. Gente, aquela entidade pegava qualquer coisa, era uma moeda, falava, bota no bolso, vai que vai dar certo, né? Canalizava aquela energia. Um pedaço de charuto que tu vai, bota na carteira que vai acontecer, moço. Quantas vezes eu não saí com um charutinho, toma um gosto, ó. Ou o caboclo leva pra sua casa. Leva pra casa, ou então chegando na porta de casa, pita e joga fora. Quantas e quantas vezes. Exatamente. Isso é a beleza da Umbanda. Sim. Ou melhor, da espiritualidade.
Né? O senhor me deu a ideia de fazer um vídeo. Pode falar. Isso é muito bacana, isso é muito legal. Sim, né? eu tô falando. Aí quando você fala assim, ele foi lá, não fez nada, ele foi lá e manipulou uma energia, ele firmou. Exatamente. E porque também, a nível de religião, eu acredito, né, que estou um tempinho aí na estrada também, que essa coisa de egrégora, eu acho que a gente tinha esse senso de religião onde as pessoas mesmo estavam ali mais focadas. Eu falo muito isso quando a gente fala de Exu, a respeito de corrente, né? Eu falo assim, gente, quando o Exu ele tá ali para dar uma consulta mesmo, para trabalhar, se tiver 30 pessoas, aquelas 30 pessoas que estão ali esperando para falar com o Exu, elas também estão emanando uma corrente que está mantendo Com aquela certeza, vibração com certeza. firme, né? Que é diferente do Exu ficar 5 horas numa sala rodando, bebendo, oi moça, é diferente. Com um piscar na cabeça. Ou usando o iPhone. Então, é diferente, né? Sim. E essa manipulação de energia, o Thiago fala muito sobre isso, ela está presente nesse lugar. O Exu não precisa de muito, de trazer um ferro, trazer um não sei o quê, é no pouco, é na fé da pessoa. Eu sinto saudade de um tempo que eu não vivi. Eu não sei se isso é comum a vocês, mas eu sinto saudade quando as pessoas me contam histórias. Quando meu pai me conta histórias, quando minha madrinha me conta as histórias dela, quando as pessoas que trabalharam com ela choram dizendo que nunca mais encontraram nada parecido com o trabalho que ela fazia, com seus 7 cipuadas, com Sem Nome, que era o nome da criança, né? O Herê, na verdade, né? Era uma coisa diferente. E aí, certa vez, o Pedro, na tenda, falou assim, por que não acontecem mais, ele fazia alguns estudos com a gente, por que não acontecem mais determinados fenômenos mediúnicos? E aí um respondeu uma coisa, outro, mas não houve um consenso, né? Hoje a gente pensa e diz assim, cadê a nossa fé? A nossa fé, ela tá na troca, a nossa fé tá no precisei. Sim. É isso aí. Diferente daqueles que vinham lá de Sepetiba, de trem, esperavam aquele dia para poder exercer o seu trabalho, para poder estar ali recebendo um abraço dos guias, né? Porque até hoje, graças a Deus, cara, para mim, para minha família, a gente espera. Olha, eu dou sessão. Eu desço de Teresópolis quarta-feira, desço de Teresópolis sexta-feira e muitas vezes no sábado, por conta da cabana do Mestre Moluque, lá de 15 em 15 dias. E a gente espera aquele dia com felicidade. Com felicidade. É a única vez que eu desço pro Rio com felicidade. Sim. Né? E eu acredito também que essa coisa da gente se... Como é que eu posso falar? Da gente se esvaziar, né? Quando o senhor falou do religar, que a gente está se religando conosco mesmo, com a nossa essência. Não parece não, mas eu sou muito budista e eu me interesso muito por essas filosofias. Eu sigo um sábio, né? Um guru, Nisargadatta Maharaj. Maharaj fala muito sobre isso, né? Ele tem o discurso, as considerações finais dele assim, eu sou aquilo. Então é essa coisa de você se esvaziar mesmo. Sim. Hoje a gente vive numa vida também que o tempo todo a gente está comparando a nossa vida, a gente está buscando, a gente nunca está satisfeito com nada. Que gente, dificilmente você vê a pessoa falar assim, não, eu vim aqui agradecer pelo quê? Sim. Ah, gente, agradecer, eu passei uma semana boa, não me aconteceu Sim. nada, eu estou feliz. Sim. O tempo todo está pedindo, o tempo todo, a gente nunca está satisfeito. A gente não, né? A sociedade como um todo, a gente vive nesse momento. Eu acho que isso também e tudo que a gente consome, né? O tempo todo a gente está conectado com tudo, com isso. Então você vê que as avós da gente, que tinham uma vida mais simples e mais regrada mesmo, Sim. né? Hora de acordar, hora de comer, fazia o trabalho, botava alguma coisa. Até o intuitivo, a intuição era muito maior. Era muito maior. Vai na roça. Era muito maior. Vai na roça, não precisa olhar para trás não. Vai lá no meio no Recôncavo Baiano, na Paraíba, Sertão Místico. Já viu esse programa? Não. Depois assista. É a coisa mais linda do mundo. Mais linda do mundo. Fala muito sobre o catimbó, sobre as coisas, mas das pessoas antigas. De quem tá ali com fé. Sim, É sim. diferente. É muito bonito você ver um boiadeiro cantando. Rapaz,
E é essa conexão mesmo com o todo mesmo, com o todo, com o cosmo. Né? Porque a gente se coloca num lugar, hoje, como sociedade, como se a gente não fizesse parte da cadeia, né? A gente está no topo da cadeia, mas a gente ainda faz parte da cadeia. E a gente se distancia disso. Eu acho que isso distancia a gente de Deus mesmo, dessa comunhão com a espiritualidade. E aí a gente não vê isso, né? Quando a gente vai falar, por exemplo, da criação humana mesmo, né? A gente fala assim, cara, lá atrás você pega um cara, um Da Vinci, que olhou pro céu e vê a lua e faz não sei o quê. Exatamente, a gente vai falar disso tudo. Hoje a gente tem tanta ferramenta, tanto acesso, tanta informação e, assim, a gente não tem tantos gênios, a gente não tem tantas invenções, quanto num tempo que as pessoas não tinham acesso a nada. Mas elas tinham uma mente também que estavam voltadas para... Porque o nosso cérebro é um músculo, né? E ele não está sendo... trabalhado, tá atrofiando. É verdade, então, a espiritualidade está ligada a isso também. Sim. Cada vez mais atrofiado. Bom, vamos lá? Vamos começar? Vamos lá. Nós vamos começar agora o quadro Boca de Exu. Vou pedir para o nosso convidado retirar o Qualquer papel? Qualquer papel. Pode puxar para cá, Caixa. Eu tô sem meu óculos aqui, então vou pedir para... Vamos lá, primeira perguntinha. O que te dá mais ranço? Mercantilização da fé ou hipocrisia sobre dinheiro? A venda da fé ou hipócrita? Olha, eu acho que não quer mais estar ali. Pois é, o que daria ranço seria o hipócrita. Porque aquele que vende e fala que vende, ele assumiu o risco, ele está sendo honesto, não correto. Exatamente. Mas ele está sendo honesto. Olha, eu vendo e acabou, ponto. Não tem espaço para discussão. Agora, aquele que fala assim, não, porque começa a dar uma de Mussum, aquele peixe, né, que escapole, quiabo, né? Não. Eu concordo com o senhor. Eu vou só pontuar aqui que eu lembrei de... O senhor falou disso aí, eu lembrei de uma parada muito engraçada aqui. Eu conheci uma pessoa, eu não vou dar nomes, nem lugar, nem situação, mas eu conheci uma pessoa que ela era muito, mas muito caridosa. Ela sempre quis ajudar todo mundo. Ela falava assim, eu não preciso de nada, eu tenho tudo que meus guias me dão e tudo mais e tal. E aí, houve uma situação que uma amiga minha foi para dentro desse barracão e essa pessoa, com essa caridade toda, né, começou devagarzinho, sabe? Vamos precisar de R$10, vamos precisar de R$20, vamos precisar de 50. E um belo dia, o ele dela, que seria, ele, entre aspas, seria um Exu Mirim, na realidade, virou para ela e falou assim, olha, eu faço para a senhora, mas a senhora vai botar minha festa. Eu quero uma festa. Ela, tudo bem. Aí ela virou e falou assim, tá, então, quando o senhor fizer, eu dou a festa. Ele, não, você me dá a festa, e eu faço. E aí, ela foi... É o pré-pago. É o pré-pago. Aí ela foi, pagou a festa toda do Exu Mirim, pagou tudo. Do colherzinha a picanha da churrasqueira. Tudo. E aí, comprou os refrigerantes, só que não era Coca-Cola. Era Pepsi que ela comprou. E aí, a festa rolou, só faltava o refrigerante, ela chegou... O Exu Mirim botou ela pra fora da festa, falando que ela não ia participar da festa porque ela não trouxe Coca-Cola, trouxe Pepsi. Entendi. É um bom exemplo sobre a hipocrisia. É o discurso, né? É o discurso. A gente morre e não vê tudo. Meu pai sempre falava. Vovó dizia, meu filho, você vai ver coisa. Vamos lá. O mercado criou ogãs músicos, que hoje a gente tem ogãs que cobram, que fazem apresentação, estão aí, né? A gente tem essa manifestação cultural também hoje que traz muito esse cenário litúrgico. Você acha que isso enfraqueceu o ogã litúrgico? O ogã que é só do culto? Eu penso que contaminou. Não que ele não possa viver de música de forma nenhuma. Tá? O ogã, ele é um músico. Sim. Né? Ritualístico. Mas, quer ver uma coisa que me incomoda muito? Quando você pega um ponto de fundamento e vai para um bar e toca.
Essas manifestações culturais, elas têm acontecido o respeito muito. vai embora. Acabou. Ponto. Né? E aí você vê uma pessoa incorporar aqui, outra pessoa incorporar ali, e aí a mesa normalmente é de pagode, não sei. Né? Eu não gosto, eu não curto e não apoio. A gente tem um grande amigo, Léo Dantas, Ogan Léo Dantas, que ele dá aula lá na nossa casa, né? A Escola de Curimbas é Mineiro das Almas. Mas ele é um cara completamente fora disso tudo. Sim. Ele faz os festivais, vai aqui, vai, ele dá a aula dele de atabaque, faz as coisas, mas você não vê esse discurso nele. Sim, misturando Né? o que é religioso. Sagrado é sagrado e vai continuar sendo sagrado. Sim. Agora, Lemor, é assim, ó. Cada um faz aquilo que quer. Sim. Ponto. Eu penso que é um desfavor à religião. E não estou falando só de Umbanda. A religião. De forma geral, sim. Né? Você está ali tomando cachaça, tomando cerveja, e Laro e Exu, e chama Zé Pilintra, que não vai ter Zé Pilintra nenhum ali. Desculpa. Pra mim, minha visão, não vai ter Zé Pilintra nenhum ali. Vai ter talvez um Zé qualquer coisa. Opa, tô aqui, me chamaram. Como se falou antes, né? De repente já tem um espírito vagante que vai ali e diz que é. Opa, beleza. Aí tem cerveja, vou lá. Não é? Então, assim, excesso em qualquer seara, de qualquer forma, nunca é bom. E normalmente nessas festividades você vê excessos. Sim. Ou seja, de brilhantismo, porque agora você tem os artistas que, sim. né? Os tabaqueiros Nós temos umas bijuterias do couro por aí, né? Uma médium da nossa casa, que é quem nos ajuda no anime, a divulgar, fazer essas coisas, ela fez um contato com o Ogan, perguntando como é que seria para poder ele só falar sobre uma iniciativa que faz bem para os terreiros, para a comunidade que bebe dessa fonte. 5 mil reais para fazer um repuxo. Ponto. No story. Eu falei assim, cara, que isso, cara? 5 mil. 5 mil reais. E eu falei... Meu Instagram está aberto, hein? Quem quiser. Interessante. Bem, é o espaço dele, ele cobra o que ele quiser, 5 mil, mas aí é onde vem aquela pergunta da mercantilização. Pô, a iniciativa é boa. Se você vê o nosso Instagram, da Gira, do anime, muita gente no YouTube, mas muita gente manda mensagem, olha, caramba, a minha semana foi mais bacana, porque eu lembrei de coisas que aconteceram comigo por conta do episódio tal, né? Poxa, eu queria fazer isso e por conta da mensagem do anime não fiz. O tempo todo as pessoas agradecem, né? Por essa mensagem. Sim. Que não é minha, que não é da espiritualidade. A gente adapta, faz uma coisa ou outra, põe um personagem ou outro a mais, mas sempre mantendo a base, né? Então, assim, pra quem ainda não assistiu, eu peço licença a vocês. Não, eu ia falar isso agora. Vamos dar uma pausa aqui na boca de Exu. E a gente gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse anime, sobre esse trabalho maravilhoso. A Gira, ela vem do livro, né? Ela é baseada no livro que eu tive a oportunidade de escrever, né? Onde Tranca-Rua das Almas trabalhava com Pedro me passou, né? Eu acordei numa manhã de setembro, início de setembro, com um livro na cabeça. Só que 5 anos antes ele tinha me dito, vamos escrever um livro, seu Walter? Eu falei, vamos. Falei, caramba, um Exu me chamando para escrever um livro? Pelo amor de Deus. Passou 5 anos, ele nunca me disse nada. 3 vezes eu falava, seu Tranca-Rua, quando é que a gente vai escrever o livro? Ele literalmente me ignorava. Sim, o tempo dele. Literalmente. E aí, em setembro de 2017, vem ele todo na minha cabeça. Eu não conseguia parar de escrever. Não conseguia. Eu ia trabalhar e voltava, enfim, em 2 semanas o livro ficou pronto. É um livro pequeno, são 100 páginas, mas ficou pronto. E aí eu mandei pro Pedro. E eu entreguei pro Pedro. Ele entreguei numa segunda-feira e ele na outra segunda-feira me falou, precisamos publicar. Falei, legal. Chancela do Médium, né? Uma coisa bacana. Sim. Né? Então, assim, é uma mensagem, é um livro que ele... seu Tranca-Rua das Almas, comandando uma sessão,
e dizendo tudo aquilo que a gente vê e o que a gente não vê. E ele narra cada consulta. Né? Dona Sete Catacumbas, Seu Caveira, né? Então é bem bacana, é bem legal, né? As pessoas gostam muito. E aí veio a ideia de transformar em um filme no início, né? O meu sonho era fazer um filme sobre a Umbanda, o início da Umbanda, né? Só que é difícil, é muito dinheiro, Sim. Isso e aquilo, você encontra diversas barreiras. E aí eu tentei chamar outro para tentar fazer uma minissérie, alguma coisa, com livro, né? Que tá ali pronto, é só adaptar, fazer, roteirizar. Roteirizar, Né? E aí vamos, e aí morre na praia. Não, vamos. Passa 6 meses, morre na praia. Inclusive eu escrevi isso lá num post do nosso anime, e eu falei, você mexer com o sonho do outro é muito ruim. Né? Não que a gente não mexa o tempo todo com o sonho das pessoas. Sim, claro. Mas é pesado. Sim. Ainda mais algo que você defende, que você ama, assim, incondicionalmente. Então, o tempo passou, eles me ajudaram, os Exus, as pombagiras. E a gente conseguiu, eu e meu filho, iniciamos o anime. Cara, assim, foi no peito e na raça. Ele veio de Portugal pra cá, pra gente poder passar 2 semanas pra poder alinhar aqui, alinhar ali. Aí no final, no dia da estreia, deu problema no YouTube. Nossa, que foi. Um anime de 20 e poucos minutos cortou em 14. Porque deu, cara, assim, tem o bloqueio do YouTube, né? Parte que não pode, aí tem que cortar. Então foi um sururu. Como minha mãe fala, um sururu de capote. Passamos pela primeira. O pessoal, rapaz, foi muito lindo, porque as pessoas diziam assim, não parem, vamos continuar, a gente tá aqui com vocês. No segundo foi difícil pra caramba também. Aí veio o terceiro, a partir do quarto, nós fizemos até hoje 8 episódios, né? Que é de 15 em 15 dias. Mano, a coisa assim deslanchou. Hoje nós somos 41 mil seguidores no Instagram. Coisa em 3 boa. meses. Foram 3 meses. Coisa boa. Né? E somos 21 mil no YouTube. Muito bom, muito bom. E isso... Aí eu vou assistir lá os episódios. Vai, porque você vai gostar. Com certeza. Vai gostar mesmo. As pessoas... a gente teve alguns haters no início, né? Porque... mas não tem Exu preto, não tem pombagira preta. A gente não respondia. Não respondia, porque assim, assiste. Sim. Eu assisti Tava no Stories, não é? Sim, a Mulambo chegando. Vai chamar seu Zé Pelindro. Chamando seu Zé Pelindro. Vem pra dia, Então, assim... Mas é lindo, de uma qualidade, ímpar, Olha, lindo, lindo. Isso eu preciso dizer. Meu filho, Vitor Hugo Pão Alvo Norberto Ramos. O cara é meu escudeiro, ele é meu parceiro, né? Meu fechamento total. Quantos anos tem seu filho? Ele tem 19 anos. Um moleque, assim, acima da média. E a gente conseguiu transformar. Porque se você vê o episódio 1 e você vê o episódio 7, tu vai falar assim, cara, não é o mesmo anime. E a gente veio evoluindo. Buscando, porque é tudo do bolso, tá? Sim. Nós não temos incentivo de ninguém, investimento de nada. É tudo do bolso, na garra, na fé, né? Esperando que em algum momento a gente consiga emplacar para que a coisa, inclusive, passe a ser semanal, porque as pessoas pedem, mas de 15 em 15 a gente fala assim, gente, é caro. É caro, gente, trabalhoso. Leva tempo pra caramba. Vamos pra Netflix. Tomar. Ia ser muito legal, porque a linguagem é muito didática. Não tem nada que desabone. Sim. Né? Eu me preocupo muito. A gente fez um episódio, inclusive foi o episódio 4, se eu não me engano, que foi Sangue no Ori. E aí já veio um monte de gente falando assim, cuidado. Eu falei, não vou ter cuidado nenhum porque tá no livro. Eu tô sendo fiel ao livro. Sim. Ponto. Fiz o episódio. No início do episódio eu falei, eu tenho uma narrativa minha lá, onde eu digo, a magia do sangue, ela é pra quem sabe. É só isso. Só isso. Esse episódio é sobre os charlatões que utilizam de maneira equivocada, de maneira errônea, né? E que querem dinheiro. Ponto. Sim. Mas a grandíssima maioria esmagadora dos dirigentes, dos pais de santos de nação, sabem o que estão fazendo. Eu creio muito nisso. É muita responsabilidade. Até porque se você pegar e fazer determinados rituais, eu não sou candomblessista, não entendo muito disso. Mas você está angariando para você um problema sério.
Se você faz uma besteira ali, se você faz com um pensamento maléfico, Sim, né? claro. E eu não creio que, pra mim, a grandíssima minoria de 1.000, 2 são charlatões e que querem dinheiro. Sim. Eu penso assim. Tá? Até porque eu nunca pensei que a humanidade, a maior parte era ruim e a menor parte era boa. Eu discordo com o senhor, eu acho que essa parcela é bem maior. Aí, eu prefiro pensar ainda assim, de verdade. Tá? Eu prefiro. Eu vou fazer um adendozinho aí. Eu hoje acho que de alguma forma esse derramamento de sangue ele é excessivo, sim, tá? Não. Eu vou te falar que acho que não tem essa necessidade Mas são vocês toda. falando com propriedade. Eu acho que não tem essa necessidade toda. Mas, de alguma forma, com esse sentido de mercado, as pessoas dão sempre esse olhar que, eu sacrifiquei, né? Fiz ali a emulação, fiz uma emulação, foi mais forte, o cliente ficou mais impressionado. Eu acho que tem uma coisa que gira em torno disso. Isso acaba levando, do meu ponto de vista, tá? A um excesso desse derramamento também, que eu acho que não tem necessidade disso tudo. Vou falar com o senhor, eu recebi há 5 anos atrás, 6 anos atrás mais ou menos, uma pessoa dentro do meu barracão. Ela foi para uma visita, foi convidada por alguém, foi para uma visita para ver como funcionava. Estava com a vida toda bagunçada. E aí ela chegou lá e ela viu, gostou do que viu ali, tudo mais e tal, e virou para mim e falou assim: o senhor faz corte? Falei: olha, a gente faz aqui, mas a minha casa ela não é bem umbanda. A minha casa é macumba carioca, a gente segue a vertente da macumba carioca e tal. E a gente tem um corte aqui, mas o corte da macumba carioca também não é esse excesso. A gente faz ali uma vez no ano, é uma parada ali mais pra gente, tudo mais e tal. Ela: não, porque eu queria entrar pro seu barracão, queria fazer parte do seu barracão, mas eu tenho trauma. Eu falei: como assim? Me conte. Ela me mostrou: peraí, não vou contar não, vou te mostrar. Ela pegou o celular dela, abriu, mostrou as fotos que ela fez uma camarinha num outro lugar. Se você fez... A foto era ela sentada com um cabrito. Já viu filme de terror? Cabrito no colo? É, no colo. Já viu filme de terror? Aquele quando o cara toma um banho de sangue e fica... o olho, ela não consegue... O olho agarrado assim, não. O olho agarrado. Eu olhei pra cara dela e falei assim: que isso, minha filha? Ela: isso aqui foi a camarinha que fizeram em mim. Camarinha? A camarinha que fizeram em mim. Eu falei... pra que isso aí? Qual é o significado disso? Ela: não sei. Eu sei que depois que eu fiz isso daí, a minha vida como é que ficou. Eu não quero estar num lugar onde tem corte. A gente conversou, fui mostrando pra ela que não era daquilo, que aquilo ali não tinha fundamento, que aquilo ali não tinha como, né? E aí depois ela começou a se cuidar comigo e hoje está muito bem e tudo mais e tal. Mas esse tipo de processo acontece aos montes. Agora aí, fala. Eu quando eu digo que vocês têm propriedade e eu não tenho, é porque eu realmente não fico ligado nisso. Não fico mesmo. Né? E não é por puritanismo nem nada. Sim. É porque eu prefiro acreditar. Rapaz, se você... ela tava banhada. Tá impressionado. A imagem voltou na mente dele. Ela não fez sozinha. Ela abriu a tela búdica. Dentro da Umbanda ou da macumba carioca, não existe esse negócio de barco. Não, de barco. Deitar 5, 6, 7 pessoas ao mesmo tempo. Não existe. A camarinha, ela é um negócio único de uma única pessoa. Bom, pelo menos na macumba carioca é assim. É único para uma única pessoa. Tinha umas 10 pessoas, cada uma com um tipo de animal, tipo uma ovelha, cada uma com... Cara, um banho, massacre da serra elétrica. Sangue de Jesus tem poder. Massacre da serra elétrica, Jesus, todo mundo banhado. Mas, então a gente fez esse episódio, né? Foi super respeitoso, super. Tivemos talvez 2 pessoas falando alguma coisa, mas a gente entende e não entra em briga, de forma nenhuma, nada, né? Então, para quem ainda não assistiu, quem quiser assistir, youtube.com Agira Oficial. Eu vou maratonar. Repete. youtube.com Agira. É só entrar no YouTube e escrever assim: Agira Oficial, tudo junto. Perfeito. E aí no Instagram é @a_, aquele tracinho embaixo, gira, tracinho embaixo, oficial. Porque já tinha o nome, a gente, né? Mas é uma marca hoje registrada.
Tá em processo já, tá. Espero que vocês tenham anotado aí. Corre lá para poder A ver. gira oficial. Muito legal. Muito legal. Vamos lá, vamos dar continuidade? Vamos lá, agora é a minha pergunta. Peraí. A gente já tá estourando horário. Já? É mais fácil a pergunta. Passa, eu Passa tô sem- rápido. tô A gente sem, fala mas- que é 2 horas, a gente conversa, a gente vai Tô sem ficando. horário aqui. Passa rápido. Dá tempo? Dá tempo? Vamos lá. O que não é aceitável colocar na conta de Exu? Ah, caramba. Falei que tem umas perguntas aqui que é... Muito legal, muito legal, muito legal. Ué, não é aceitável você botar na conta de Exu as suas falhas, a sua falta de caráter, as suas derrotas, que quando você não vê como experiência, você encara como derrota. Cadê Exu que não estava aqui? Por exemplo, eu tive o infortúnio, mas eu fui muito afortunado também ao mesmo tempo. Eu fui assaltado saindo da sessão de cura. Andei 100 metros com o carro, 200. 5 homens armados, arma na cabeça, levaram um monte de coisa. Todo o meu equipamento estava no carro. Minha filha desesperada, minha esposa com a arma na cabeça. E aí você pergunta, ué. E aí de maneira imatura, completamente imatura. É um momento. Eu estava perto do terreiro. Voltei, fui até um determinado ponto, lá dentro, e falei assim, é justo? Até o carro? Mas na mesma hora eu pedi desculpa. Porque eu falei, cara, eu não tinha nada. Eu não tinha nada. Eu andava de ônibus para cima e para baixo. E continuo não tendo. Porque tudo simplesmente vai. Né? Veja, eu saí do terreiro, fui para casa de um médium nosso, que é do lado. Liguei para uma pessoa, essa pessoa tava com a localização do meu carro, que é um grande amigo meu. E ele falou assim, Walter, teu carro tá parado. Aonde? Na delegacia X. Fomos até lá. O carro estava sem a chave, sem nada, levaram tudo, mas o carro ligado e parado a 100 metros da delegacia. Cara, olha só. É pra testar nossa fé. E eu não estava num momento bom da Sim. vida, assim, digo, né? Sim. Emocionalmente. Eu vou botar na conta de quem? Minha, que não estava atento, né? Estava pensando na morte da bezerra. E infortúnios acontecem. Acontece. A gente está indo no Rio de Janeiro completamente cercado. Nós somos prisioneiros. Reféns. Reféns. Nós estamos em estado de sítio. Em guerra. Reféns. Só que uma guerra onde a gente não pode fazer nada. Sim. E eles podem fazer tudo. Sim. Você tá com um problema. Você tá chateado da vida com a pessoa. Aí você quer vomitar em cima dela. Você vai botar na conta de Exu? Não. Azar o seu. Porque assim, Exu não é brincadeira. Tem aquele ponto que fala assim, né? Exu não brinca, Exu não é de brincadeira. 11 horas plantou bananeira, à meia-noite bananeira deu cacho. Banana não madurou, Exu botou bananeira abaixo. Mas ele bota quando ele quer, na hora certa. Sim. Vai crescendo, vai, fica bonito e vá. Pô. E aí eu queria só trazer uma narrativa aqui, um ponto que eu gosto de falar sempre, que é como eu vejo Exu. Se for falar com Exu, jogue fora seus pudores. Fale tudo o que quiser de dinheiro e de amores. Mas se prepare também, porque vai ter que escutar. Pois amigo verdadeiro fala o que tem para falar. Pode até lhe doer, pode lhe fazer chorar. Mas se você refletir, você há de concordar que ele fala para o seu bem, para você se melhorar, para que a paz em seu coração possa um dia habitar. Olá, Exu, Exu é Mojubá. Claro, hein? Claro, hein? Isso aí. Lindíssimo. Muito bom. Papai foi incrível. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Muito, muito, muito. O Girão de Umbanda é dia 15 de novembro, né? Entrem lá no Instagram, Girão de Umbanda,
tá? E a gente vai estar começando a divulgar as coisas a partir de agora de novo. Tá. É aberto ao público? Precisa de convite? Tem alguma taxa de acesso? Não. Como é que funciona? As casas, elas precisam entrar em contato, manifestando a vontade de participar. Sim. Tá? Médium só participa do girão da corrente se o dirigente estiver lá Na e casa. fizer parte Sim. do grupo. Senão não funciona. Não Mas ele entra. pode ir lá, tomar o passe dele, assistir numa boa. O último girão nós fomos 1.200 pessoas. Ó, coisa boa. Foram acho que 800. Eu vou lá, hein? Levar o barracão, né? Claro que você vai. 800 médios. Olha aí. Foi muito bonito. Botar Foi muito botar legal. mais 31 médios. Vamos, porque o que a gente precisa é disso. É clamor, é pedir, é agradecer muito mais do que pedir. É dizer assim, gente, com tudo que a gente passa, estamos aqui. Estamos aqui. É verdade. Né? Sim. É isso. Bom, agradeço também ao senhor por vir aqui, estar aqui com a gente. Agradeço a todos aqueles que estão online, ficaram até agora aqui com a gente. Não é difícil ficar, né? Porque o prazo, o proseado É gostoso, né? é gostoso, a gente bate um papo, a gente troca uma ideia. E todos aqueles que estão ao vivo pela rádio também, agradeço. Vou lembrar vocês, a gente consegue fazer outro programa esse mês ainda, ô Lemão? Sim. Sim, né? Então, mas a gente está no dia 20. Hoje são 20. Já tem que fazer semana que vem, então, filho. Hoje são 22. 22, porque já tem que fazer na semana que vem. Bom, onde a gente vai ver como é que a gente vai fazer, né? E fiquem atentos às redes sociais do Lemoro, a minha, para vocês poderem acompanhar. Uma boa noite a todos. Obrigado pelos olhos e ouvidos. Tchau, gente. Até a próxima semana.